Olá, amigos. Esse aqui é um vídeo extra. Vou ter que postar no mesmo dia, porque hoje eu já postei um vídeo de manhã e logo depois que eu postei me vieram novas informações muito importantes que eu quero trazer aqui para vocês. Não vou excluir novamente o meu vídeo só para trazer, tá? Então fica isso aqui como um vídeo extra. Eu estava falando sobre a questão do vídeo do canal Mesa Girante, com o título Adulteração do Céu e Inferno é um problema de interpretação do Paulo Henrique de Figueiredo. Com uma capa que de verdade me incomoda. Me incomoda não porque por uma idolatria a Paulo Henrique, não por conta disso, mas me incomoda pela leviandade no tratamento do assunto. É um assunto muito sério. E já se coloca, né, em letras garrafais, a moda das adulterações na obra de Kardec. E se destaca algumas frases, né, com um tom jocoso, com um tom de sarcasmo, né? Inclusive, durante o vídeo, ele trata com esse tom de sarcasmo, com esse tom de deboche. E isso é uma coisa que em tudo não se deveria fazer, dentro, principalmente quando se trata de um tema dentro do espiritismo. Porque é uma coisa sensível. E a gente está falando aqui do cerne da filosofia espírita, por conta dessas adulterações. Como eu falei no vídeo anterior, tá? Se vocês não viram, eu vou deixar no comentário, no cardzinho aí em cima, para vocês verem. Tá? O que aconteceu? Logo depois que eu postei o vídeo de hoje, me chegou este vídeo aqui, do Lucas Sampaio. Ele fez esse vídeo ontem, numa live, lá no canal Cantinho Espírita. Estudo do Céu e Inferno, explicando as alterações nas obras de Allan Kardec. Lucas Sampaio, para quem não sabe, é coautor do livro Nem Céu nem Inferno, que também não foi procurado pelo canal Mesa Girante para conversar, para saber se teve ali uma precipitação, se faltou um entendimento, se o rapaz do Mesa Girante não entendeu direito alguma coisa ali, né? Não foi procurado também. Como eu disse, a intenção é de disputa e não de colaboração. E a gente precisa aprender a sair disso. Mais uma vez, estou falando tudo isso aqui porque eu já havia conversado com ele, pelo menos tive a iniciativa de mandar comentários antes em outro vídeo falando sobre essas questões. Também, em minha insignificância, não fui procurado para conversa, só para se afirmar que, não, o CSI do Espiritismo já mostrou, já provou que não é. Né? Então, nessa live aqui, que eu não consigo destacar um ponto principal dela, ela é muito importante, eu sugiro que vocês assistam para entender tudo o que está relacionado a essa questão ali das adulterações nas obras de Kardec, das incontáveis evidências, dos incontáveis argumentos, né? Mas tem um fato aí principal, tem um fato que acaba com tudo, que ele está acima de tudo, que é o fato legal. O Lucas Sampaio destaca que para o direito legal, e ele diz isso porque ele tem um amigo que trabalha, que é especialista em direito autoral. Então, segundo o direito autoral, o direito moral do autor impede que seja lançada uma obra com alteração após a sua morte, a não ser que ele tenha algo que vincule a algo conhecido antes de sua autoria, que ele tenha falado, isso daqui é realmente o que eu quero imprimir, e depois da sua morte é exatamente aquilo que foi impresso. Estou falando nas minhas palavras, ele explica melhor isso. Então, do ponto de vista jurídico, a adulteração está configurada, tanto na Gênese quanto no Céu e Inferno. Isso é inquestionável, não se questiona sobre isso no meio jurídico, no meio legal. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. É justamente por conta disso que muitas federações ao redor do mundo já voltaram, federações espíritas, já voltaram às edições anteriores, a quarta edição da Gênese, a terceira edição do Céu e Inferno. Além do fato legal, tem toda a questão aqui do que ele demonstra, de todo aquele contexto, de tudo que aconteceu ali, que os negadores da adulteração não trazem à luz, não trazem esse caminhão de evidências que começou com a Simone Privato, e eles demonstram no Nem Céu nem Inferno também, não trazem isso à luz para fazer ali um debate, uma comparação, para colocar um lado a lado e falar, bom, nós identificamos que Kardec havia produzido um manuscrito dizendo que essa obra estava sendo começando a ser impressa com as alterações. Mas aqui a Simone Privato, aqui o Lucas Sampaio, Nem Céu nem Inferno, aponta que do outro lado existe esse argumento de que por que isso não pode ter sido assim ou por que isso foi assado. Eles não fazem isso. Eles deixam tudo isso de lado, eles deixam de lado toda a questão da própria prova documental, factual, oficial, né, de que o Céu e Inferno, por exemplo, a, a data de impressão dele é de julho de 1869, 3 meses depois da morte de Kardec, e não de fevereiro. O que tem de fevereiro está em declarações feitas na Sociedade Espírita, assinadas pela esposa de Kardec, que era uma pessoa de mais de 70 anos, que estava em segundo plano, e lá em 1869 pegou e entregou tudo nas mãos da Sociedade Espírita, achando que ela estava fazendo melhor. Sociedade Espírita não, Sociedade Anônima, porque foi criada uma empresa. E nesse diálogo, ou melhor, nessa falta de diálogo, né, nessa negação simplória, feita assim o tempo todo, deixa-se de fora fatos muito importantes, como, por exemplo, eu destaco aqui,
no nosso site, Grupo de Estudos O Legado de Allan Kardec. Venham aqui nele, logo na capa, o primeiro vídeo que está aqui fixado, o primeiro artigo, é justamente sobre esse vídeo do Lucas Sampaio, que eu fui ouvindo e anotando coisas importantes, tá? Começo aqui falando um pouquinho sobre o vídeo do canal Mesa Girante, e aqui eu falo sobre informações importantes que o Lucas Sampaio vai passando, ele vai falando, né? E aqui tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o Sociedade do Espiritismo cita muito essa carta, né, de Kardec, esse manuscrito, em que ele dizia que o seu amigo lá na Alemanha já estava fazendo as traduções, mas não cita que cerca de um mês depois ele escreve para um outro amigo dizendo que, por problemas de saúde, ele precisou suspender todas as atividades que não fossem estritamente necessárias. Acho que estritamente necessário é cuidar das coisas da doutrina, de estudos e tudo mais, e deixar de lado, por enquanto, uma obra que estaria ainda em fase de produção. Os espíritos evocados por Kardec dizem em uma carta, em uma psicografia, né, que ele não deveria suprimir nada nas novas edições, ou pelo menos na nova edição da Gênese. E é justamente o contrário que foi feito, foi suprimido. Inclusive, a supressão do prefácio da Gênese e a supressão da introdução do capítulo 8, antigo, virou capítulo 7 na nova edição do Céu e Inferno, a supressão desses dois trechos diz respeito justamente às questões, ao desenvolvimento de ideias ali por Kardec, demonstrando como a doutrina espírita estava protegida, deveria estar protegida das manipulações por interesse, das coisas pessoais, das questões pessoais. Justamente por quê? Pelo método, né? E os inimigos ali da doutrina, Rustem, ele cita aqui até um advogado que era amigo de Rustem, amigo íntimo de Rustem, que era totalmente contrário a isso. Por quê? Porque eles queriam se colocar como os novos reveladores, né? E o fato da doutrina espírita não admitir isso, não admitir a figura de pessoas determinando o que é ou o que não é dentro da doutrina espírita, lembrando que Kardec não fazia isso, ele não determinava, ele organizava numa fase necessária, né? O fato de não poder ser feito dessa maneira, de não poder Rustem chegar lá e falar eu sou o novo revelador e agora o que eu digo é a verdade, deixava eles em bastante estado de polvorosa. E com tudo isso, perde-se o ponto principal aqui, que é, com toda essa negação simplória, negação ou afirmação simplória, os negadores das adulterações deixam de fora coisas importantíssimas, que são trazer à luz dos fatos, à luz do diálogo, né, na exposição, tudo aquilo que estava girando ao redor de Kardec. Porque quem leu, quem teve o trabalho de ler as obras de Paulo Henrique, do Lucas Sampaio, A Céu no Inferno, O Céu e Inferno da editora Ferral, quem teve o trabalho de ler essas obras, O Legado de Allan Kardec, sabe que ao redor de Kardec existia um verdadeiro complô. Sabe que, como eu disse, Rustem, o advogado que era amigo dele, que eu não lembro, Pesani, sabe que Leymarie depois acabou com os princípios da doutrina, sabe que a Sociedade Anônima, se eu não me engano, na figura de Leymarie, queimou documentos após a morte de Kardec, queimou manuscritos de Kardec, muitos manuscritos, sabe que Albert Fropo fez denúncias gravíssimas ali ao redor do que acontecia de Kardec, sabe que a Sociedade Anônima subverteu totalmente os propósitos da doutrina após a morte de Kardec, os propósitos da sociedade. A esposa de Kardec, que confiou nessa sociedade, achando que ela iria justamente cuidar ali de seguir os rumos que Kardec havia projetado, imaginava inclusive que, como era uma promessa dela, né, da sociedade anônima, ela iria colocar os preços, os livros de Kardec a preços populares, e foi justamente o contrário, ela foi aumentando. Leymarie expulsou em pleno inverno velhinhos de apartamentos ali que Kardec tinha feito a dinheiro próprio em pleno inverno, pessoas que não tinham onde ficar. E Leymarie expulsa porque eles não estavam pagando o aluguel. É uma série de desmandos que é preciso ler o legado de Allan Kardec para entender, tá? Da Simone Privato. Eles não trazem nada disso para discussão. Eles não trazem as obras lado a lado para falar, vamos ver o que tem aqui nessa, o que tem nessa edição, o que tem aqui de diferença, o que tem nessa outra. Eles não fazendo isso, eles não conseguem perceber, por exemplo, que os 25 itens do céu e do inferno estavam amarrados em todo o conteúdo da obra. E que quando o adulterador mexeu ali no capítulo 8, que é o cerne da filosofia espírita, fala sobre as leis da alma, quando ele mexeu ali, ele não prestou atenção nisso, porque ele só queria mexer no que era principal. E aí, ele não viu que ficou desconexo. Tudo isso está apresentado no livro O Céu e o Inferno, da editora Feal. O Céu e o Inferno da editora Feal, que aliás vocês acham para download aqui na nossa página inicial, bem aqui, ó, baixe gratuitamente o livro O Céu e o Inferno da editora Feal, tá bom?
Então, o que existe apenas é uma negação, é uma falta total de atenção, de cuidado, de interesse em trazer todos esses fatos à tona, porque trazendo à tona, se você demonstra que existe um complô ao redor de Kardec, você fortalece os argumentos de adulteração, né? Não, pelo contrário. Eu já vi, inclusive, esforços do pessoal do CSI do Espiritismo em querer demonstrar que, na verdade, a Berti Fropo foi só uma doida lá, que estava falando qualquer coisa, ela nem sabia do que ela estava falando. Ele Marie, na verdade, basicamente era uma pessoa boazinha, tá? É, e fica buscando todo tipo de subterfúgios para tentar provar um ponto e criar todo tipo de histórias sobre algo do qual não se pode fugir, o fato legal. Fato legal existe, a adulteração está classificada, tudo que a gente vê, Lucas Sampaio falando, demonstra o porquê, como chegou nessa adulteração, que Kardec sabia o que estava acontecendo ao seu redor, mas que ele não podia fazer algo que ele não podia, não tinha como ele controlar isso que ia acontecer depois, né? E os fatos são esses, né? Então, mais uma vez, só estou explicando das minhas palavras o que eu ouvi, tá? O que eu aprendi aqui, das coisas que eu já tinha lido, de todo esse imbróglio que se estende aí por alguns anos, do CSI do Espiritismo lutando contra, das pessoas que não leem, não estudam, não vão atrás, não pesquisam e depois lançam vídeos apenas criticando com tom sarcástico, de uma maneira totalmente desarrazoada, né? Totalmente fora do que se deveria agir dentro do movimento espírita, dentro do ambiente espírita, né? Uma pessoa que se diz espírita, que diz que conhece Kardec, não deveria agir dessa maneira. Uma pessoa que conhece Kardec deveria, penso eu, deveria com muita facilidade é, ver o quão danosa, como eu falei no outro vídeo, essas alterações, essas adulterações foram para a doutrina. Tá? Então, sugiro que vocês leiam esse artigo, vejam o vídeo e formem também as suas conclusões após os seus estudos.